Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e no vídeo de hoje eu vim falar sobre Pequenas Realidades. Pequenas Realidades da Tabitha King foi a minha escolha para representar a América do Norte na lista de mulheres continentais. Geralmente é o continente mais fácil de escolher, então eu resolvi trazer a Tabitha King para essa lista para dar uma variada e para ter de diversos gêneros na minha lista. E ela entra aqui como um romance, quem dera. Ela entra aqui com um terror e um suspense e até mesmo um leve toque de ficção científica, o qual eu não esperava nessa história. Esse livro, ele é no mínimo perturbador e ele é bem diferente do que eu esperava. Eu tenho muito receio ali de ler a família King. Eu nunca li Stephen King, me julguem. Eu tenho muita vontade de ler, mas nunca li. E eu sei que o filho dele também escreve, todos aí nessa questão do terror. E eu tenho muito cagaço pra ler esse tipo de coisa. Então eu tava com muito medo de pegar esse livro aqui e de ficar com medo de ler. Mas ele não dá medo, ele é muito psicológico mesmo. Ele é uma coisa psicológica e perturbadora. Mas vamos pra história. Aqui a gente vai acompanhar a socialite, a nossa personagem principal, que é a Dorothy Douglas. Ou Dolly Douglas, como ela é conhecida aí nos Estados Unidos, apesar dela detestar esse sobrenome. Essa socialite, ela é filha de um ex-presidente dos Estados Unidos, por isso que ela é também tão conhecida assim, e ela é extremamente rica, porém ela é muito solitária, porque a maioria das pessoas à sua volta já morreram. Então, seu marido já morreu, seus pais, até mesmo seu filho já faleceu. Ela só tem ali na sua vida como mais próximo seus 2 netos, e a nora que meio que vem na jogada ali, sabe? Elas não se dão muito bem, não. Para preencher esse vazio, a Dorothy, ela tem casas de miniaturas e a sua miniatura mais relevante é a miniatura da Casa Branca, que é extremamente fiel, que ela ganhou quando ela ainda era criança do pai, enquanto ela ainda morava lá na Casa Branca com o pai, enquanto ele era presidente, e ela nunca deu muita bola. Ela começou a dar um valor maior para essa miniatura quando ela já estava mais velha. A sua nora Lucy, que é uma outra personagem que a gente tem aqui, ela é especialista em fazer móveis, em fazer objetos em miniatura. Então, muitas das coisas dentro da Casa Branca e de outras casas que a Dorothy tem são feitas pela Lucy. Apesar delas não se darem muito bem, elas são obrigadas a se relacionar por causa das duas crianças, né, dos filhos da Lucy, netos da Dorothy, e elas acabam tendo essa relação de trabalho ali. A relação delas não é muito boa, mas vai funcionando mais ou menos. A Dorothy, no começo da história, ela libera a sua Casa Branca para uma exibição no museu, um museu famoso, e que é gerido pelo Nick. Eu acho que é Nick que ele chama. Se não for, gente, perdão, é Nick. E o Nick, ele tem um relacionamento com a Lucy, que é a sua nora, e aí começa um emaranhado de pessoas que se relacionam no meio dessa história. Além desse bolo ali principal, a gente tem um outro personagem que surge e vai ganhar seu protagonismo na história, que é o Roger Tinker. Eu tenho que colar os nomes porque eu geralmente invento, tá? Então, o Roger Tinker, ele era esqueci a palavra. Ele era um funcionário do governo e que ele atuava em projetos secretos do governo, mas ele acabou demitido. Porém, ele pegou um desses projetos e deu continuidade no porão da sua casa e criou e desenvolveu um dispositivo que vai fazer toda a diferença na história, mas que eu não posso falar para vocês qual é. E em algum momento ali da história, o Roger vai encontrar com a Dorothy e é a partir desse encontro que a história começa a ficar mais perturbadora e vai se desenvolvendo. O livro todo, ele é muito lento, apesar da coisa temporal ali passar muito rápido, assim, os dias eles passam bem rápido, eles têm uns cortes, assim, de tempo muito grande, mas a história é muito lenta, tanto que no começo estava me atrapalhando um pouco isso na leitura, eu achava que não estava acontecendo nada. O começo parece muito mais um acompanhamento ali da vida dos famosos e das coisas que eles fazem pra ter fama
e das coisas que as pessoas fazem para conseguir dinheiro e de fofocas e coisas nesse sentido. Então vai se construindo os personagens, as camadas dos personagens, a grande maioria faz parte ali de uma alta sociedade, como a nossa personagem principal, que é a Dorothy. Então vai construindo as camadas desses personagens e vai parecendo meio que um TV Fama, sabe? Meio, não tão escrachado, mas assim, tanto que tem algumas passagens de revista no meio da história pra ir dando tipo uma ambientação do que o país está achando das coisas que estão acontecendo. E aí é de uma revista, de uma revista que já é uma coisa que fala dos famosos mesmo. Então traz a Dorothy sempre, porque ela é uma socialite. Então traz essas pessoas assim. Então nesse começo da história, você fica, tá, pra onde que vai isso aí? Sabe? A gente tá falando, tá, ela tem uma miniatura, fez uma exposição ali, e aí a gente tá acompanhando a vida dessas pessoas famosas aqui, o que que eles estão fazendo. Acaba sendo um drama ali no começo. E aí? E aí? E aí depois o negócio, meu filho, começa a mudar de um jeito. E aí você vê o quanto que a mente humana é perturbada da cabeça. E aí a gente tem alguns personagens ali que vão se revelando e vão mostrando a verdadeira natureza humana e de como que a questão, principalmente do poder, mexe muito com as pessoas e de como que a pessoa, quando quer uma coisa, às vezes não mede esforços para conseguir essas coisas, e aí vai ficando cada vez mais perturbadora a história e termina com um final que, pra mim, não foi assim algo que, nossa, não imaginava que isso ia acontecer. Eu, na verdade, esperava que fosse acontecer algo do tipo, em algumas partes, né? O final em si, eu não esperava tudo não, mas algumas coisas eu já imaginava que fosse acontecer, eu já até esperava, eu acho que era uma coisa mais lógica ali de se acontecer, mas não deixa de ser um final muito bom e é com um leve toque ali de surpresa aí que fecha muito bem a história. Eu acho que, assim, é difícil falar, né? Eu sempre tenho um pouco de dificuldade de falar, porque eu já quero contar aqui o que era o dispositivo do cara e o que rolou e tal, mas sem spoilers, é um livro que cresceu pra mim muito e me surpreendeu no fim das contas. No começo, como eu disse, eu não estava gostando, mas eu gostei bem do final. Ele, assim, perturbou um pouco minha mente, eu fiquei meio assim, depois que eu li, eu tô assim, gente, que galera doida, sabe? Eu fiquei meio assim na cabeça. Depois aqui fala e realmente é verdade, você nunca mais vai ver casas de boneca da mesma forma depois que você lê esse livro aqui. E ele é um terror psicológico, então já fiquem com isso em mente, não vai dar medo, não vai dar susto, mas vai mexer com a sua mente. Aqui a gente tem a edição da Dark Side Books, foi o primeiro livro que eles trouxeram da Tabitha King aqui pro Brasil. Aqui eles falam que pretendem trazer outros. Esse foi o romance de estreia da Tabitha King. Já tinha sido publicado aqui no Brasil há muito tempo atrás, mas a Dark Side lançou essa nova edição lindíssima, inclusive, e que tem tudo a ver com a história, tá, gente? Eu acho que é muito legal quando você pega as edições e elas são bonitas, né? Elas são muito vistosas e depois que você lê, você consegue perceber mais nuances, assim, na edição. Eu acho isso muito legal. Esse livro aqui, ele foi lançado em 1981 e pelo que eu escutei o pessoal falando aí na internet, eu não sei se é verdade, tá, gente? Mas nessa época, nessa década de 80, teve um boom muito grande dessas questões de miniaturas ali nos Estados Unidos. As pessoas realmente, era uma coisa de status e uma coisa que as pessoas realmente faziam, era um hobby muito grande das pessoas. Começou a ter esse boom de casas de miniaturas que era feito pelos ricos, porque são casas caríssimas, são móveis muito exclusivos, peças muito caras, mas que a Tabitha King traz para essa história que ela fez aqui. Eu acho legal falar que é da década de 80 porque a gente tem algumas coisas ali que são típicas da década, sempre em relação à sociedade, como que as pessoas se portam, como que as pessoas falam. Então é sempre bom a gente saber de quando que é um livro antes da gente criticar. Então você sabe de como que era a realidade daquele momento, né? Que tem algumas passagens que são machistas, são. Mas na década de 80 a realidade era muito diferente do que é o que a gente tem hoje. Então a gente tem que levar isso em conta quando a gente está lendo. No fim das contas, eu deixo aqui como indicação para vocês, sim. Foi um livro que me surpreendeu, como eu disse. Não era o que eu estava esperando, mas eu gostei no fim.
E eu acho que vale a pena vocês lerem e ficar um pouco perturbado da cabeça da mesma forma que eu fiquei. Se vocês já leram a Tabitha King, me falem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro. Se vocês já leram o resto da família aí também, coloca aqui nos comentários qual que é o melhor livro do Stephen King para começar, porque também publica um livro a cada semana, é um pouco difícil de acompanhar. Tem também o Joe Hill, então se você já leu qualquer coisa da família King, deixa aqui embaixo pra gente nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha um tanto quanto confusa, mas que combina muito bem com o livro, que é ali mexe pra mexer com a sua cabeça. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.